Bem, pessoal, novamente aqui, hoje com a nossa última aula sobre relação trabalho e energia, e agora fechamos com chave de ouro, porque hoje esse conteúdo ele é tido como um conteúdo avançado para o primeiro ano do curso de Física, mas eu interpreto como muito importante trabalhar isso com vocês agora, porque esse é o conteúdo mais importante que nós temos na física. O operador que nós iremos obter hoje é um operador vetorial, operador Nabla, e ele nos acompanha na física em todos os conteúdos, literalmente em todos os conteúdos. Então, é muito importante ter contato com ele o mais rapidamente. E eu acho que nesse contexto aqui é a forma mais adequada de ter contato com ele, e é por isso que eu faço questão de dar essa aula, tá bom? Então, basicamente na aula passada nós verificamos como calcular o trabalho de uma força qualquer em um deslocamento qualquer. E agora, o que nós iremos fazer? Nós iremos considerar que essa força é uma força conservativa. Então, nós vamos verificar qual é a relação entre força e energia potencial no caso de uma força conservativa, ok? Então, uma boa aula a todos. Bem, então aqui eu estou considerando aqui, um deslocamento da posição P1 até a posição P2 no espaço, tá? E aí eu quero calcular o trabalho de uma força nesse deslocamento aqui, e onde P1 ele é denotado pelas coordenadas x1, y1, z1, e P2 coordenadas x2, y2, z2. Então o trabalho, como nós vimos, ele vai ser o trabalho de P1 até P2, né? Ele vai ser igual à integral de P1 até P2 de F escalar dl. Isso nós verificamos na aula passada, ok? Agora, o que nós precisamos fazer? Como eu já disse aqui, a aula de hoje é a relação entre forças conservativas e energia potencial. Então, o que eu vou considerar? Eu vou considerar aqui que essa força é conservativa, ou seja, essa força ela depende somente da posição, tá? Não depende da velocidade. Se uma força ela depende apenas da posição, essa força é considerada conservativa, ou seja, ela conserva a energia mecânica, e o papel da força, do trabalho dessa força é converter uma forma de energia em outra forma de energia, ou seja, potencial em cinética, cinética e potencial, tá bem? Mas a energia, ela permanece constante no sistema, tá bom? Então, basicamente, se a força for conservativa, nós temos essa relação aqui, Então, se uma força for conservativa, o trabalho dessa força num deslocamento qualquer, ele será menos a variação da energia potencial. Então, eu posso reescrever essa relação aqui da seguinte forma. Então, em coordenadas cartesianas, tá? A minha força, a minha relação entre trabalho e variação da energia potencial, menos a variação da energia potencial, vai ser essa, menos a variação da energia potencial, que é U de x2, y2, z2,
menos U de x1, y1, z1, isso vai ser igual a menos a variação da energia potencial vai ser igual ao trabalho que nós obtivemos na aula anterior, que ele pode ser escrito desta forma. Força vezes o deslocamento, no caso aqui é vezes, né, porque o produto escalar já foi tomado, né? Então é a integral da força, a integral de f de x dx, mais a integral de f de y dy, mais a integral de f de z dz. Então, desenvolvendo a minha aula aqui agora, para obter o operador nabla, que é o operador importantíssimo, que relaciona a função energia potencial com a força, eu vou considerar um caso particular de deslocamento, ou seja, um deslocamento em que eu fixo a posição em y e z e desloco apenas em x. E aí eu vou avaliar o trabalho nesse deslocamento onde eu fixo duas coordenadas e permito que a partícula só se desloque em uma. Irei fazer um diagrama para explicar e aí depois eu irei calcular o trabalho nesse deslocamento. Então, o que eu estou fazendo? Eu vou considerar um deslocamento de x para x mais ΔX com y e z fixo. Então, vamos pensar nesse deslocamento aqui. Para isso, eu vou fazer um diagrama. Então percebam aqui, pessoal, que eu tenho o meu sistema de coordenadas cartesianas, a minha partícula aqui ela está num ponto x, onde esse ponto aqui ele corresponde ao ponto x, y e z igual a zero, tá? Então percebam que quando eu produzo o meu deslocamento aqui, a minha partícula ela vai de x para x mais ΔX, porém não varia o y e nem varia o z, tá? Que permanece como zero. Então, qual é o trabalho nesse deslocamento em que eu não vario y e z e a minha partícula ela se desloca de x para x mais ΔX? Obviamente aqui, pessoal, eu posso tomar auxílio dessa integral aqui, ó. Se não há variação em y e z, obviamente que o meu trabalho é nulo, né? Se não há deslocamento na direção da força, o trabalho é nulo. Ok? Então, o trabalho de Fy será zero e o trabalho de Fv será zero. O que me resta somente é o trabalho de Fx. Então, eu posso escrever este trabalho aqui nesse deslocamento da seguinte forma. Bem simples, tá? Então, vou usar essa expressão aqui para auxiliar na escrita desse trabalho. Vou passar para a primeira lousa porque eu preciso de um pouquinho mais de espaço para não ficar uma coisinha muito apertada aqui, tá bom? Então, vamos lá para a primeira lousa. Então, o que nós teremos aqui é o seguinte. Menos a variação da energia potencial, porque se trata de uma força conservativa. Eu não mencionei isso, mas eu estou tratando de força conservativa. Então, vai ser o quê? Final. U de x mais ΔX YZ menos U de x YZ igual detalhadamente, tá? A integral de x até x mais ΔX de f de x dx mais a integral de y até y de Fy dy, mais a integral de z até v de f de z dz. Então, é simples você perceber que essas duas integrais aqui elas vão dar zero, porque quando você calcula a integral, independente do resultado da integral aqui, quando você for fazer a soma vai ser nula, porque você vai estar integrando de um ponto até ele mesmo. Então, essa integral é nula aqui.
Então, a minha variação aqui, ela vai corresponder somente a essa integral, ok? Então, o que eu posso concluir com isso? Que o trabalho da força nesse deslocamento, ele pode ser escrito como sendo menos a variação da energia potencial, e isso corresponde à integral de f de x dx, que é a mesma coisa que f vezes ΔX, para o caso da força constante, tá? Se o meu deslocamento for bem pequeno, eu posso considerar que a força é constante. E é isso que eu vou fazer aqui, irei explicar essa relação para vocês. Então, o que eu vou fazer aqui é fazer uma inversão de sinal aqui, tá? Então, eu vou escrever U de x mais ΔX YZ menos U de x YZ igual a menos o trabalho, né? Igual a menos a integral de x até x mais ΔX de f de x dx. E isso aqui é igual ao trabalho, né? Se o meu deslocamento for intesimal, ele pode ser escrito como menos f ΔX. Ou f vezes ΔX mesmo, tá? Porque essa força aqui, ela tem direção x. Deixa eu colocar o índice aqui, fx, tá? Fx vezes ΔX. E eu só passei o sinal aqui para a direita, tá bom? Então, agora eu vou rearranjar essa equação a fim de obter o meu operador nabla e o gradiente, e explicar o que significa isso, tá bom? Então, vamos dando continuidade. Então, agora eu tenho essa relação que menos f de x vezes ΔX é igual à variação da energia potencial. Então, a variação da energia potencial nesse deslocamento de x até x mais ΔX com y e z fixo é igual ao menos o trabalho de f de x vezes ΔX. Então, o que eu irei fazer aqui? Eu irei dividir de ambos os lados por ΔX. Então, menos a força, ele é igual à variação da energia potencial de x até x mais ΔX com z fixo, tá bem? Dividido por ΔX, com y e z fixo dividido por ΔX. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tomar o meu deslocamento ΔX tão pequeno, de modo que a minha força, ela seja constante nesse deslocamento, fazendo que esse deslocamento seja infinitesimal. E como que eu faço isso? Tomando o limite com esse deslocamento ΔX tendendo a zero. Bem, pessoal, esse limite de U de x mais ΔX YZ menos U de x YZ dividido por ΔX, com ΔX tendendo a zero, é a definição de um negócio chamado derivada parcial. E eu já vou explicar para vocês o que é derivada parcial. Primeiramente, eu vou escrever o meu f de x como sendo a derivada parcial de U de x YZ com relação a x, e aí depois eu vou fazer um exemplo de derivada parcial, tá bem? Então, a derivada parcial, ela é definida como utilizando o delta, e o delta é o minúsculo. É a forma minúscula desse delta aqui, tá bom? Então, a derivada total a gente escreve com D, e a derivada parcial nós representamos como delta. Isso aqui significa derivar essa função com relação a x, mantendo y e z constante. Então, um exemplo disso aqui, ó, vamos pegar
Então eu tenho uma função f de x, y, z, que ela é x ao quadrado, y ao cubo, mais z à quarta. E agora eu gostaria de calcular a derivada parcial dessa função com relação a x. Então, para calcular a derivada parcial dessa função com relação a x, eu tenho que olhar para as variáveis y e z e dizer que elas são constantes. Então, se elas são constantes, qual que é a derivada dela em relação a x? É nula. E aí, dessa forma, eu só derivo com relação a x e multiplico ela pelo restante que é constante. Então, isso aqui vai dar o quê? 2x, y ao cubo, z à quarta. Então, considerando agora a derivada de f com relação a y, derivada parcial. Então, del f, del y, ele é 3x ao quadrado, y ao quadrado, z à quarta. E aí, como atividade para vocês, calculem a derivada de f aí com relação a z, derivada parcial, tá bem? Então, agora que nós já sabemos o que é derivada parcial e nós já temos o resultado do que é a componente fx, nós podemos estender este cálculo aqui considerando x fixo e produzindo um deslocamento de x e z fixo, produzindo um deslocamento de y até y mais delta y, e o mesmo para z, mantendo x e y fixo e produzindo um deslocamento de z até z mais delta z, que nós iremos obter resultados semelhantes, tá bom? Então, o que nós obtemos aqui? Então, o resultado obtido para x ele vai ser semelhante para y em z, obviamente que no lugar da variável x eu vou escrever a variável y e no lugar da variável x eu vou escrever a variável z para cada caso. Então, o que nós temos aqui é que as componentes da força de um deslocamento P1 até P2, ela pode ser escrita como a derivada parcial do potencial com relação à posição. Então, nós vamos ter essas três situações. Menos fx é igual a del u de x, y, z, del x, menos fy é igual a del u de x, y, z, del y, e menos fz é igual a del u de x, y, z, del z. Então percebam que eu já estou quase lá. O que é a minha força? A minha força não é fx na direção y, fy na direção j e fz na direção k? Então é isso que nós iremos fazer aqui, Eu posso relacionar, então, facilmente a minha força com essas derivadas, Então, nós sabemos isso aqui, Então, a minha força, F, ela vai ser as componentes Fx na direção Y, Fy na direção J, Fz na direção K. Então, essa equação aqui eu vou chamar de equação 1, tá? E essa equação aqui eu vou chamar de equação 2. Então, se eu comparar a 1 com a 2, eu posso relacionar a força com essas derivadas. E é bem simples essa relação, né? Então, a minha força F, ela vai ser menos a derivada de U na direção X... Desculpa, a minha força F ela vai ser menos del U del X na direção Y. Tá? Eu vou omitir a função aqui porque ela já está representada aqui na equação 1. Tá? Menos del U del Y na direção J menos del U del Z na direção K. E aqui, pessoal, deste lado aqui,
eu obtive o meu operador gradiente. Então, eu posso representar uma força conservativa como sendo menos o gradiente da energia potencial. E o que é o gradiente? O gradiente é este operador aqui. Então, o operador gradiente, ele é representado por essa letra aqui, que por essa letra grega aqui, que é denominado nabla, tá? E a forma matemática dele é o vetor unitário I, derivada parcial com relação a x, vetor unitário j, derivada parcial com relação a y, o vetor unitário k, derivada parcial com relação a z. Então, a força, ela pode ser representada como sendo menos nabla atuando sobre a energia potencial. E nabla atuando sobre a energia potencial, ela tem esta forma aqui, e isso aqui é denominado gradiente. Gradiente. Olha, pessoal, aqui tem uma coisa aqui que eu descobri recentemente. Vocês já ouviram falar da marca Gradiente? Eu nem sei se existe mais, tá? Mas era uma marca que fez muito sucesso nos anos 90 aqui. E ela tinha este símbolo aqui, ó, de circunferências concêntricas. E possivelmente foi um engenheiro que idealizou, um engenheiro ou um físico, ou alguém da área de exatas que idealizou o símbolo do gradiente. E eu já vou explicar para vocês aqui o porquê. O que significa gradiente? O gradiente, quando eu atuo com o gradiente em uma função escalar, este operador ele vai me indicar a direção de maior crescimento dessa função escalar. É impressionante isso. É muito importante esse resultado na física. Então vamos pegar como exemplo o campo gravitacional. Então vamos pegar o campo gravitacional no caso em que eu estou nas proximidades da superfície da Terra, tá bom? Mas isso vale também para o caso cosmológico, tá? Considerando a Terra como uma esfera e o campo gravitacional produzido pela Terra, tá? Mas vamos nos restringir ao exemplo mais simples, que é considerar o campo gravitacional nas proximidades da Terra. Então, o que você vai ter aqui? Ó? Vamos pegar essa situação aqui, ó. Então, aqui é o meu eixo Z, tá? E aqui é Z igual a zero. Então, percebam aqui que eu vou ter superfícies equipotenciais. Então, isso aqui, ó, vai ser MGZ1. Aqui eu vou ter MGZ2 e aqui eu vou ter MGZ3. Então percebam o seguinte, né, ó. Vamos ficar na frente da câmera aqui para ficar fácil para visualizar. Quando eu desloco, supondo aqui que essa direção minha aqui é a X, e essa aqui é a direção Y, e aqui é a direção Z. Então, quando eu desloco na direção X, a minha pergunta é, a força-peso, ela realiza trabalho? Daí vocês vão falar, está havendo variação da energia potencial? Não, né, professor? Porque você está movimentando aqui, ó, na direção X, só que o teu Z não está variando, e a força é menos a variação da energia potencial. Quando eu desloco na direção Y, mesma coisa, não há trabalho, a força-peso não realiza trabalho. Porém, quando eu desloco na direção Z, a força-peso, ela realiza trabalho. E aí vocês devem estar se questionando, mas o que isso tem a ver com gradiente? Tem tudo a ver.
existe crescimento da energia potencial na direção X? Existe crescimento da energia potencial na direção Y? Não. Mas existe variação da energia potencial na direção Z? Existe. Então, para onde a força-peso está apontando? Está apontando para maior variação da energia potencial. Então, neste caso aqui, se você aplicar o operador gradiente na minha energia potencial, você vai obter a força. Então, a maior variação, ela sempre acontece, independente do movimento que eu escolha, a maior variação aqui, ó, ela sempre vai acontecer na direção Z. Então, a força, ela aponta sempre para essa direção. Então, existe uma relação entre energia potencial e força. Então, ó, se aplicar o operador gradiente aqui, ó, você vai ver que, como o potencial não depende de Y e nem de X, só de Z, você vai ver que F, ele é menos del U, del Z na direção K, e isso vai dar menos mg na direção K. Então, vamos pensar num problema de força elástica, porque aí eu já vou introduzir o conceito de força central. Então, nós sabemos que a energia potencial elástica, ela é meio de kx², ok? Só que neste caso, nesse meu exemplo aqui de força elástica, então, supondo que essa mola aqui ela está presa numa superfície plana, em que eu posso variar o ângulo aqui e posso variar a minha distância, que eu vou chamar de R. Então, que peculiaridade eu tenho aqui? A minha peculiaridade é que a minha força elástica aqui, ela só depende do deslocamento. Então, se eu pegar aqui que nós vamos chegar na questão do símbolo da gradiente. Deixa eu diminuir minha mola aqui. Então aqui é a minha origem, tá? R igual a 0. Então a minha força elástica aqui, ela só vai depender da distância que a minha mola for estendida. Então vocês vão perceber aqui que então, supondo aqui, ó, que se eu distender a mola para essa distância R1, o que acontece aqui é que toda esta circunferência aqui, eu terei a mesma energia potencial elástica. Isso significa o quê? Que se eu abandonar a mola, o corpo ele vai ser puxado, né? Ele vai sofrer a mesma aceleração em qualquer uma dessas situações aqui, desde que eu esteja sobre esta circunferência. E o mesmo acontece aqui em R2, tá? Independente de onde eu estiver em R2, eu terei a mesma energia potencial elástica. R3, R4. Então, nesse caso aqui, eu posso representar a energia potencial elástica como sendo meio de kr². Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho circunferências equipotenciais, que se eu pensasse no caso tridimensional, eu teria superfícies equipotenciais concêntricas, tá bem? Então, qualquer ponto dessa circunferência eu tenho a mesma energia potencial elástica. Agora, a minha pergunta é: qual é a relação entre força e esta energia potencial elástica? Muito simples. Nesse caso aqui, eu teria que escrever o meu operador gradiente em coordenadas polares.
Só que eu não irei fazer isso não, tá? Porque a minha relação aqui independe de θ. Então eu sei que a minha força nesse caso, ela pode ser escrita como a derivada menos a derivada do potencial com relação à posição R. Então nesse caso aqui, a minha força elástica aqui, ela vai ser menos KR na direção R chapéu. Então a minha força aqui, ela é uma força central. Qual é o resultado, qual é a conclusão que eu posso tirar desse exemplo? Que a maior variação da energia potencial, ela sempre ocorre na direção radial. Então, que é a direção para a qual a força está apontada. Então o operador gradiente, ele me diz para onde a força está apontada. E a força está apontada sempre para maior variação da energia potencial. Então, pessoal, aqui nós encerramos o nosso conteúdo, tá? Então, o resultado que nós precisamos carregar para a física é isso aqui, ó. Isso aqui não pode abandonar você de maneira alguma. Forças conservativas, elas podem ser representadas como menos o gradiente da energia potencial, que em coordenadas cartesianas é del x na direção y, del y na direção j, del z na direção k. Mas esse operador gradiente, ele pode ser representado em qualquer sistema de coordenadas, cilíndricas, esféricas ou qualquer sistema de coordenada. Então, este resultado aqui é importante e ele vai acompanhar vocês em toda a física. Se uma força é conservativa, ela pode ser representada como menos nabla atuando sobre a energia potencial, que é uma função escalar. Então, existe uma relação entre uma grandeza vetorial, que é força, e uma função escalar. E essa relação é dada pelo operador gradiente, menos o gradiente dessa função escalar. É isso, pessoal. Muito obrigado por acompanharem minhas aulas. E agora nós partimos para momento linear, tá bom? Então, continuem assistindo as minhas aulas aí. Muito obrigado.